não é surpresa para ninguém que a principal obra realizada por Jesus, quando esteve nessa terra como um ser humano, foi sua obra redentora, ou seja, a de pagar através de seu sacrifício na cruz o preço dos nossos pecados e assim nos abrir o caminho de volta para Deus. Agora vamos pensar um pouco. O que teria acontecido se Jesus tivesse chegado à terra na Sexta-feira Santa e fosse julgado, condenado, crucificado e ressuscitado ao terceiro dia? Ele teria cumprido sua obra redentora? A escrita de dívida que temos para com Deus, citado por Paulo em Colossenses 2,14, teria sido paga? Certamente. Assim, podemos afirmar que, para realizar essa obra redentora, Jesus precisou de apenas 3 dias. Então, não parece estranho que no plano eterno de Deus fosse necessário Jesus ter realizado um ministério entre nós por 3 anos? Isso nos leva a pensar que o propósito de Deus com o ministério de Jesus não foi unicamente o de pagar com sangue as dívidas de nossos pecados. Sem dúvidas, havia algo mais. Mas o que poderia ser? O que mais Deus tinha em mente ao idealizar o ministério de Jesus em 3 anos e não em 3 dias? Em busca da resposta a esse questionamento, eu te convido a voltar aos evangelhos e perguntar: qual foi o trabalho que Jesus se ocupou aqui na Terra durante os 3 anos de ministério? Te convido a olhar mais de perto a oração sacerdotal de Jesus, feita antes de ir para o Getsêmani, no Evangelho de João, capítulo 17. Nela, Jesus diz ao Pai: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. João 17,4. Observe que esta oração ela foi feita antes da experiência da cruz. No entanto, Jesus fala de algo que ele já havia concluído. Ele se refere à obra que Deus havia confiado a ele. É sobre essa obra que eu estou falando. Mas que obra é essa? No decorrer da sua oração em João 17, Jesus deixa claro que a obra que ele havia concluído era de ensinar seus discípulos a obedecer a palavra que ele havia recebido do Pai. Ou seja, ele havia ensinado seus discípulos a guardar tudo que a palavra de Deus ensina. Certamente Jesus está afirmando que concluiu a formação dos discípulos durante os 3 anos de seu ministério. E o fez com excelência, né? Para isso, foi necessário passar tempo, e tempo de qualidade, ensinando e mostrando ao vivo e a cores aos seus discípulos, no dia a dia, a maneira de como viver na prática e com leveza o privilégio do relacionamento com Deus e uns com os outros. Sendo o desejo de Deus de se relacionar conosco, não haveria uma melhor maneira de nos ensinar como fazer isso do que vir ao mundo com um corpo humano, vestir nossas roupas, andar pelas nossas estradas, comer nossa comida, beber nossa água e experimentar todas as nossas limitações. E assim se tornar o exemplo perfeito de como nos relacionar com Deus Pai. Isso faz todo sentido. Paramos muitas vezes para refletir sobre a obra redentora de Jesus, realizada em sua morte, que é o centro do Evangelho, pois sem ela não teríamos a menor chance de reconciliação com Deus. Mas nós refletimos muito pouco sobre o trabalho mais longo de sua vida, a sua obra vocacional, através da qual ele fez discípulos. Jesus passou a maior parte de seu ministério discipulando. O discipulado, na verdade, foi o método de ensino testado, aprovado e ordenado por Jesus, como meio de levar convertidos à maturidade espiritual, através especialmente dos relacionamentos. A preocupação de Jesus era muito mais do que passar ensinos teóricos ou sistemas de doutrinas muito bem elaborados. Ele optou por ensinar a vida cristã através do ensino pelo exemplo, e não através de um curso. Por isso, ao ensinar, Jesus não se contentava apenas em fazer um belo discurso. Ele ia além, sendo o exemplo, e fez isso intencionalmente. Ele foi exemplo daquilo que ensinava,
orientava, corrigia os comportamentos dos discípulos, enquanto caminhava com eles no dia a dia. Veja o que aconteceu na última ceia. João 13, 12 a 15 nos diz: quando terminou de lavar os pés dos discípulos, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e senhor, e com razão. Pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo para que vocês façam como lhes fiz. Apesar dos erros e tropeços daqueles 12 homens escolhidos por Jesus para tornarem-se seus discípulos, um deles chegou até a vendê-lo, pelo valor de 30 moedas, valor de um escravo. É em 11 deles, ou seja, em sua grande maioria, que nós podemos ver que os valores do reino de Deus foram transmitidos intencionalmente pelo modelo do discipulado. Esse meio de ensino é capaz de produzir na vida daqueles que se entregam totalmente a Jesus uma mudança maravilhosa, transformadora. Todos eles se tornaram testemunhas fiéis a Jesus durante todos os anos de suas vidas. Morreram por amor a Jesus e enfrentaram adversidades que nós sequer temos condições de imaginar. Aquele curto período de tempo com o Mestre, aprendendo por imitação, fizeram toda a diferença entre eles e a multidão. Aquela multidão que ouvia a respeito dos ensinos de Jesus como verdadeiros alunos, mas sem nenhum comprometimento com os ensinos recebidos. Por vezes, eles até aplaudiram a Jesus, glorificando a Deus, para pouco tempo depois abandoná-lo e condená-lo à morte. Essa transformação que percebemos na vida dos discípulos foi um processo que começou com um chamado a segui-lo. Marcos 8,34 diz: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Em Lucas 6,13, percebemos que entre aqueles que atenderam a esse convite, Jesus chamou alguns para serem os seus discípulos. Na manhã seguinte, diz Lucas, reuniu seus seguidores e escolheu 12 deles para serem o seu círculo mais íntimo, como seus discípulos. Se o próprio Deus, com toda a sua infinita sabedoria, decidiu ensinar seus filhos a se relacionar com ele através do método de ensino conhecido como discipulado, e além disso, ordenou para que adotássemos esse método de ensino para com as pessoas que viessem a crer nele, por que razão devemos nós ignorá-lo? Mas como saber se eu estou em condições de discipular alguém? Você pode estar se perguntando. Você quer mesmo saber isso? Então te espero no próximo vídeo.